Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 32. Queridos, durante esse mês de maio, o mês da família, nós estamos trazendo mensagens voltadas, então, para esse tema, famílias. E hoje, de forma especial, agora pela manhã, eu quero pensar com você sobre a importância da sabedoria no meio da família. Como que a sabedoria faz toda a diferença para que a família seja protegida pelo Senhor e que venha viver o melhor de Deus nessa terra. Baseado então nesse texto, 1 Samuel capítulo 25, a partir do verso 32. Durante esse mês também, nós temos devocionais todos os dias, uma família orando com uma devocional minha ou do pastor Márcio. A gente tem feito durante esse tempo, esse mês da família. Então tem nas nossas redes sociais, no WhatsApp. Então é bom a gente estar acompanhando, é uma forma da gente estar nos alimentando também, para que cada dia a gente venha ter mais conhecimento de como cuidar do nosso lar e da nossa casa. Então olha aí, 1 Samuel capítulo 25, a partir do verso 32, que diz assim a palavra de Deus: Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se não tivesse te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo o mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vê que te atendi e aceitei o teu pedido. Quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso ela não lhe contou nada daquilo, nem tampouco muito até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já não estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, e ele teve um ataque do coração e ficou paralisado como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta de Nabal, impediu que seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa de sua maldade. Depois, Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscar-te para que seja sua mulher. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: A tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos do meu senhor. Então Abigail se apressou e levantou-se, montou no jumento, levando as 5 moças que serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe todas as vezes que nós lemos e estudamos a sua palavra. Amados, a Bíblia o tempo todo nos exortam a considerarmos a importância de termos sabedoria de Deus para nossas vidas. Isso toda a Bíblia a gente vai encontrar. Se nós desejamos ter uma vida vitoriosa, é necessário adquirir sabedoria. E a Bíblia vai dizer que aquele que tem ausência de sabedoria precisa pedir ao Senhor, clamar ao Senhor para que venha lhe dar sabedoria. Se nós desejamos lares transformados por Jesus, nós precisamos reconhecer também os malefícios que uma vida de tolice, de arrogância, de prepotência pode causar em nossas vidas. A Bíblia conta, e é o texto que nós lemos,
a história de uma mulher chamada Abigail. Abigail era casada com Nabal, um homem tolo, grosseiro, que afrontava as pessoas. E a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, Davi, até então não era rei de Israel, resolve pedir ajuda ao marido de Abigail, a Nabal, clamando para que ele pudesse prestar um auxílio ao seu exército. Mas a Bíblia vai dizer que Nabal, insensível no momento, não apenas recusa o pedido, como também envia uma resposta ofensiva que deixou Davi muito furioso. A Bíblia vai dizer que Davi ficou ao ponto, com o desejo de querer matar toda a casa de Nabal, não somente Nabal, mas toda a sua família, juntamente com os seus servos. A Bíblia diz então que Davi, ele junta 400 soldados, e eles vão em direção à casa de Nabal. Só que no decorrer desse tempo, a Bíblia diz que um servo contou para a esposa de Nabal, Abigail, e conta para ela dizendo: olha, Davi está vindo junto com seus servos para matar a sua família, você, o seu esposo, junto com todos os servos de Nabal. A Bíblia diz então que, ciente da atitude do marido, do perigo que envolvia aquela circunstância, Abigail toma as decisões necessárias para evitar aquele trágico ato de vingança. A Bíblia diz que essa mulher prepara um belo banquete e vai ao encontro de Davi. E quando encontra Davi no meio do caminho, ela lembra ou relembra a Davi as promessas dos que o Senhor tinha para a vida dele, e convence a Davi a não seguir pelo caminho da retaliação. A Bíblia diz então que Davi louva a Deus pelos sábios conselhos e reconhece que Abigail o impediu de cometer um grande mal, um grande crime que Davi estava prestes a cometer. Amados, quão importante é a sabedoria de Deus para uma família. A sabedoria foi o ponto crucial que levou Abigail a exercer cuidado e proteção para os seus familiares. A sabedoria fez com que uma situação terrível fosse remediada e um conflito pudesse ser resolvido pacificamente. Quando um lar é marcado pela sabedoria de Deus, os familiares aprendem a valorizar mais a prudência, a compreender cada ação nossa, para que cada ação nossa precise ser vivida segundo a vontade do Senhor. E por isso que nessa manhã eu quero pensar com você lições sobre a aplicação da sabedoria a partir dessa história de Abigail. Como a sabedoria pode fazer toda a diferença em nosso lar. Quando nós temos mulheres sábias, quando nós temos homens prudentes, a nossa família vai viver o melhor do Senhor nessa terra. A partir do momento que a gente buscar sabedoria divina, a partir do momento que a gente buscar sabedoria vinda de Deus para os nossos lares, a nossa casa vai conseguir viver o melhor do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar com o coração sensível, nós precisamos estar com os ouvidos atentos para tudo que o Senhor nos orienta com relação ao cuidado com o nosso lar, com a nossa família. Queridos, como que é desafiador hoje você guiar uma família nos caminhos do Senhor. Se antigamente já havia uma preocupação sobre o cuidado de um lar, quanto mais nos nossos dias, com meio das informações. Há mais ou menos 40, 50 anos atrás, a minha sogra conta que o seu pai, um pastor assembleano, na época preocupado com a família, se eu não me engano são 9 filhos, com toda a preocupação com como a família dele ia viver no mundo, há 50 anos atrás, o sonho dele era ter uma casa no meio de uma roça e levar a família toda para lá para não ter contato nenhum com o mundo. Eu fico imaginando ele guiando uma família 50 anos depois, com todas as informações que nós temos, com os celulares, os computadores na mão de cada membro da família, todo mundo com acesso às informações, tanto para o bem como para o mal. Como é desafio hoje
a gente cuidar da nossa casa, nossa família. Por isso, hoje é mais necessário ainda buscarmos sabedoria e direção do Senhor. Por isso que nessa manhã eu quero destacar alguns pontos importantes nessa história de Abigail, que fez com que sua família fosse protegida através da sabedoria dessa mulher. E a primeira coisa que a gente destaca nessa história é que a falta de sabedoria expõe a família ao perigo. Vou repetir. A falta de sabedoria expõe a família ao perigo. Amados, Nabal e Abigail formavam um casal com características completamente opostas. Ao passo de que Abigail era conhecida por ser uma mulher, além de beleza, mas uma mulher sensata, enquanto Nabal era reconhecido por sua maldade, por sua grosseria. Enquanto Nabal estava ocupado, a Bíblia vai dizer, tosqueando as suas ovelhas, ou seja, tirando a lã das suas ovelhas, Davi teve a ideia de solicitar que ele enviasse mantimentos para o seu exército. Davi vai até Nabal e faz esse pedido a ele. Mas como Davi e os seus homens estavam sendo perseguidos por Saul, qualquer ajuda poderia ser decisiva para que o seu exército estivesse preparado para a batalha. O pedido que Davi estava fazendo a Nabal tinha tudo para ser atendido. Nabal tinha total condição para atender aquele pedido, até mesmo porque em uma outra ocasião, Davi juntamente com seus soldados, com seus servos, cuidaram do rebanho de Nabal. A Bíblia vai dizer sobre isso. Em outra ocasião, chegou um momento que os servos de Davi serviu do rebanho todo de Nabal. Ou seja, o pedido que Davi estava fazendo a Nabal não era nada difícil de ser atendido. Ele tinha condição para aquilo, ele tinha um fator de gratidão que ele deveria exercer, porque Davi em algum momento já cuidou do seu rebanho. Diante então daquele serviço já prestado por Davi, Davi esperava gratidão. No entanto, recebeu grosseria e ofensas por parte de Nabal. E aqui, queridos, a gente tira a primeira aplicação para nossas vidas. Aqui a gente aprende uma grande lição, porque a ingratidão demonstra fortemente uma falta de sabedoria em nossa casa. Tem pais que demonstram aos filhos uma ingratidão quando demonstra que tudo que conquistaram, que tudo que possuem é fruto dos próprios esforços e não porque de alguma maneira foram ajudados ou abençoados em algum momento por outra pessoa, inclusive pelo próprio Deus. Tem pais que tratam os filhos, conversam com os filhos, mostrando todas as conquistas que tem, dizendo: olha, o papai trabalhou muito. É óbvio que nós precisamos mostrar o fruto do nosso trabalho, mas não podemos esquecer que só temos condição de trabalhar porque primeiro Deus nos abençoa, porque primeiro Deus cuida da gente, porque primeiro Deus nos dá saúde, dá força, dá sabedoria, dá inteligência. Por muitas vezes a ingratidão acontece, às vezes indiretamente, quando a família, por exemplo, conquista um bem e não para um minuto sequer para agradecer a Deus. A ingratidão acontece quando não se tem momentos dentro do lar para haver agradecimentos ao Senhor. Por isso que um dos momentos que eu mais gosto em família é o momento onde a gente para uma refeição, mas antes de a gente almoçar, jantar, a gente ora juntos. Algumas pessoas acham que isso não tem um significado importante. Para algumas pessoas, no momento dela a sós com Deus, ela ora e já agradece por tudo que Deus já tem dado a ela. Mas, queridos, esse ato didático, quando a gente reúne a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, para orar, agradecendo a Deus pelo alimento diário, é uma demonstração para os nossos filhos, dizendo: olha, nós só temos isso de comer, não foi porque o papai apenas trabalhou, mas porque Deus trouxe sustento para o nosso lar. Quando nós demonstramos isso para a nossa família, quando nós juntamos a nossa família para orarmos juntos, para agradecer ao Senhor, nós demonstramos essa gratidão, e essa gratidão é acompanhada com sabedoria.
Mas quando a gente olha para a vida de Nabal, a gente vê uma atitude totalmente diferente. Um homem que demonstrava para sua família uma ingratidão, mesmo sabendo que em um certo momento da vida, Davi, junto com seus soldados, serviram a ele. Nabal não soube ser grato, pelo contrário, ele foi rude, ele foi ofensivo. Davi já era naquele momento conhecido em todo Israel. Davi já tinha tomado essa posição contrária a Saul. Saul estava tentando matar, perseguindo Davi. Todos sabiam que Deus já havia escolhido Davi como novo rei. Mas apesar disso, Nabal questiona ironicamente quem seria Davi, identificando-o como apenas um fugitivo. Se você olhar no verso 10 e verso 11, olha só o que Nabal diz. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha: e Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu meu pão, a minha água, a minha carne do animal que abati para os meus tosqueadores e os daria a homens que não sei de onde vêm? Nabal ainda, além de ser rude, ofensivo, além de ser ingrato, era um homem então irônico. Ele usa de ironia dizendo: quem que é esse Davi? Não sei quem que é esse Davi. Mesmo naquele momento, todos já sabendo que era Davi, Deus já tinha escolhido Davi para ser o rei de Israel. Amados, Nabal expressou uma imensa falta de sabedoria ao lidar com os enviados de Davi. Nabal não era obrigado a prestar ajuda, porém também não tinha o direito de dirigir nenhuma palavra desrespeitosa contra o futuro rei de Israel. Ao declarar que não conhecia, Nabal estava ignorando não apenas a ajuda que os homens de Davi haviam concedido ao seu rebanho em outro momento, mas também menosprezando toda a trajetória que Davi havia construído enquanto servo escolhido pelo Senhor. A ausência de sensibilidade de Nabal demonstra como a falta de sabedoria não apenas pode conduzir um homem a ter problemas contra outras pessoas, mas como a tolice expõe a família ao perigo. Tem gente que está perdendo a sua família por causa da sua ignorância, pela forma como lida com os problemas lá fora, porque o reflexo dos problemas lá fora traz dentro de casa, traz esses problemas dentro do lar. A família está perdendo, seja espiritualmente, seja às vezes emocionalmente ou fisicamente, por causa de falta de sabedoria, por ignorância. Sem a sabedoria de Deus, estamos expostos a agir de uma maneira reprovada pelo Senhor, tomando decisões que irão afetar negativamente nossas vidas e também a vida das pessoas em que amamos. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 18, verso 7, que a boca do tolo é sua própria destruição, e seus lábios uma armadilha para si mesmo. Primeira coisa então que a gente aprende nessa história, que a falta de sabedoria expõe a família ao perigo. Mas há uma segunda coisa que eu queria destacar nessa história de Abigail e Nabal, é que a tolice causa destruição, mas a sabedoria busca paz para a família. Amados, diante da situação, a Bíblia vai dizer que um servo então contou a Abigail o que estava acontecendo. Ele relata tanto a bondade dos homens de Davi, quanto as besteiras proferidas pelo seu esposo Nabal, e aconselha essa mulher a tomar alguma providência. A Bíblia vai dizer que essa mulher, sem perder tempo, ela organiza uma quantidade significativa de mantimento, e ordena que seus servos seguissem à frente, levando aquela provisão para Davi e os seus soldados, que estavam vindo em direção contrária para matar toda a sua casa. Ela faz tudo isso sem avisar o seu esposo, porque ela sabia que ele seria indiferente àquele perigo e talvez impediria que um correto pedido de desculpa pudesse acontecer em direção a Davi. A Bíblia vai dizer então, passado algum tempo, essa comitiva organizada por Abigail
encontra os 400 homens liderados por Davi, e o relato que a Bíblia vai dizer, que essa mulher então, ao encontrar Davi, ela então se lança aos pés de Davi, ela se ajoelha com o rosto em terra, busca tomar para si a responsabilidade daquela situação. Ela solicita que Davi pudesse ouvir o pedido dela, porque ela diz para Davi, dizendo: olha, não dê ouvidos ao meu esposo, porque o próprio nome dele já significa tolice ou tolo. Ele é tolo mesmo, ele é esse homem ignorante, arrogante, mas não dê ouvido ao meu esposo, mas por favor, meu servo, que o Senhor venha me escutar nesse momento. E quando ela faz esse pedido então a Davi, Abigail então recorda Davi dizendo a ele que o trono de Israel estava sendo prometido por Deus para ele, e o futuro rei não podia assumir o reinado levando uma marca, uma mancha de sangue em suas mãos. E ali então ela implora para que o seu lar fosse perdoado e poupado. A Bíblia vai dizer então que quando Davi ouviu aquelas palavras, era como o próprio Deus estivesse falando aos seus ouvidos. A Bíblia vai dizer que Davi então naquele momento louva o Senhor por ter encontrado uma mulher sábia, uma mulher prudente como Abigail. Naquele momento, Davi celebra o conselho recebido por aquela mulher. Ele havia percebido que derramar sangue inocente não seria uma decisão sábia. Naquele momento, então, ele aceita o pedido de perdão, despede daquela mulher em paz no seu coração. Amados, a sabedoria exercida por Abigail foi o ponto decisivo para que a sua família fosse poupada. E aqui a gente aprende uma segunda coisa muito importante para nossas vidas. Aqui a gente aprende algo importante na condução do nosso lar. Porque quando a gente olha para essa história, quem era o responsável por prover o alimento numa casa, numa família? Era Nabal, era o esposo. Quem causou toda aquela confusão era Nabal que causou toda aquela confusão. Quem deveria ter evitado a tragédia na sua família, na sua casa, proteger o seu lar? Nabal, o esposo, ele que causou aquela confusão, ele era o sacerdote do lar. Mas, queridos, aqui a gente aprende uma coisa interessante. Como a função do marido não foi exercida, Abigail toma as rédeas da família e ela evita que o mal viesse a acontecer em sua casa. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que ainda que a função do sacerdócio no lar seja do homem, que a responsabilidade de levar a família aos pés do Senhor seja do marido, quando essa função não está sendo exercida dentro do lar, a mulher sábia precisa puxar para ela essa responsabilidade. Na ausência da função do cônjuge dentro do lar, o outro precisa exercer. Vai ser cansativo? Vai ser cansativo. É injusto? Talvez seja, porque não era função sua, mas é melhor do que perder toda a sua família para o mundo. Aqui nesse momento, Abigail toma as rédeas da situação. Era a responsabilidade do seu marido, mas como o seu marido era um bobão, como o seu marido era um bundão, não conseguia exercer a sua função, essa mulher disse: eu não vou perder a minha casa, eu não vou perder a minha família. Ela então toma essa responsabilidade em suas mãos, e ela então assume aquilo que o seu marido precisava fazer. Sabe o que isso significa para a gente? Às vezes no seu lar, às vezes na sua casa, o seu marido não está exercendo a função dele, mas você como mulher sábia, você não pode levar a ver sua família sendo perdida para o mundo. Você talvez dentro da sua casa não está vendo a sua esposa exercendo sabedoria, mas você como esposo, temente o Senhor, como sacerdote do seu lar, você precisa caminhar, levar a sua família toda aos pés do Senhor. Ei, meu irmão, por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor ser dois do que um, que em algum momento quando o outro tropeçar, enquanto um outro não conseguir cumprir a sua missão, você precisa estar do lado, ajudando, protegendo a sua casa. É melhor exercer dessa forma do que ver a sua família sendo perdida para o mundo, para o inimigo.
Nós precisamos estar atentos ao prejuízo que a tolice pode causar e o valor da sabedoria que Deus pode nos conceder. O tolo vive segundo as decisões do seu próprio coração, ignora as consequências dos seus atos, mas a Bíblia considera em Provérbios capítulo 28, verso 26, dizendo o seguinte: quem confia no próprio coração é insensato, mas quem age com sabedoria viverá em liberdade. Viverá em liberdade. Abigail, ela toma para si essa responsabilidade. Ela toma para si esse problema que estava atingindo a sua casa. Ela toma as rédeas da sua casa, da sua família. Ela age com sabedoria. E por causa disso, ela protege a sua vida e de todos os seus familiares. Porque uma mulher agiu com sabedoria. Queridos, viver com sabedoria é mais do que saber fazer boas escolhas, mas reconhecer o quanto precisamos do Senhor. Viver com sabedoria significa buscar paz em nossos lares, reconhecer nossa dependência de total cuidado do Senhor. Uma família sábia, uma mulher, um esposo sábio, é aqueles que buscam trazer paz para dentro do seu lar. Não é aquele que fica fomentando a situação. Abigail talvez poderia exercer de uma forma parecida com o seu esposo, dizendo: olha, eu fiquei sabendo, fizeram fofoca comigo aqui, dizendo que está vindo uns soldados de Davi em direção à nossa casa, vamos em direção a ele, ou vamos fugir, ou vamos tentar também guerrear contra Davi. Ela poderia ter provocado uma grande guerra, mas ela age com sabedoria, ela age de forma diferente, e por causa disso, ela protege toda a sua família. Mas, queridos, aqui a gente aprende uma terceira e uma última coisa interessante nessa história, é que a tolice é castigada pelo Senhor, mas a sabedoria é fonte de bênçãos de Deus. Vou repetir: a tolice é castigada pelo Senhor, mas a sabedoria é fonte de bênção. E aqui encontra o texto que nós lemos. Amados, ao retornar para sua casa, depois de resolver toda aquela situação, a Bíblia vai dizer que Abigail encontra Nabal, o seu esposo, embriagado, alheio ao perigo que foi evitado. Ao perceber mais um ato de insensatez do marido, essa mulher é tão sábia que ela decide contar para o seu marido apenas no dia seguinte, porque ele estava fora de si, ele não estava em condição, consciência para entender o perigo que a família estava correndo, ele estava embriagado, estava bêbado lá. A Bíblia vai dizer então que no dia seguinte, ela conta para o marido. Então ele, assustado com o relato, a Bíblia diz que Nabal sofre um mal súbito. Ele passa 10 dias travado, a Bíblia vai dizer que como pedra, paralisado. E depois de 10 dias, Deus castiga ele com morte, encerrando assim seu trágico ciclo de imprudência. A Bíblia vai dizer então que quando Davi soube da morte do seu ofensor, sobre a morte de Nabal, a Bíblia vai dizer que Davi louva ao Senhor por ter sido vingado por Deus e por ter sido impedido de derramar sangue inocente. Davi naquele momento lembra que o Senhor era a justiça da vida dele. Com um ato de sabedoria daquela mulher, ela protege a sua família, mas também protege Davi de matar, de carregar em suas mãos sangue, marcas de sangue. E Davi naquele momento reconhece, ele agradece a Deus pela sabedoria daquela mulher, e ele reconhece que Deus é sua justiça. E aqui a gente aprende uma terceira coisa nessa história, muito importante, porque uma pessoa, uma família sábia, sabe que a justiça vem do Senhor, sabe que Deus que está no controle de todas as coisas da nossa casa, sabe que Deus que está cuidando das nossas coisas, é Deus que está cuidando dos nossos negócios, ainda que em algum momento nós fomos prejudicados por alguém, mas Deus é a nossa justiça, e no tempo certo Deus vai agir. Aquele que age com sabedoria tem essa certeza. Não é ele que provoca a guerra, não é ele que corre atrás da confusão, não, ele busca paz para dentro do seu lar. Davi então, ele clama,
ele louva o Senhor, porque Deus o protegeu, Deus foi a sua justiça. E a Bíblia vai dizer, queridos, que posteriormente a essa canção que Davi faz ao Senhor, agradecendo ao Senhor por aquele livramento, a Bíblia vai dizer que Davi envia os seus servos novamente até a casa de Abigail e faz um pedido de casamento para essa mulher. Olha que coisa louca dessa história. Essa mulher que era casada com Nabal, agora ficou viúva. Davi, então, quando lembra dessa mulher, lembra que era uma mulher diferente, uma mulher sábia, uma mulher que conduziu, cuidou do seu lar, cuidou da sua família. Aquela mulher, agora que ela estava viúva, ela estava desamparada, ela estava jogada no mundo, mas Davi lembra dizendo, olha, essa mulher pode ser a minha esposa agora, essa pode trazer a sabedoria que eu preciso também para dentro do meu lar, é um tipo de mulher que eu preciso estar do meu lado. A Bíblia vai dizer então que Davi envia os seus servos e faz o pedido de casamento a Abigail, e ela aceita e passa a ter uma nova vida com Davi. Amados, a sabedoria é fonte de bênção. Enquanto a tolice traz problemas para a vida, o sábio reconhecerá a beleza de ter um relacionamento com o Senhor e viverá segundo a vontade de Deus. Uma pessoa sábia sabe o quão terrível é o pecado. Sem a sabedoria, Abigail seria indiferente enquanto a sua responsabilidade de cuidar da sua casa, da sua família, e acabaria tendo um final trágico juntamente com seu marido. Mas agora, por ter agido com sabedoria, por aquela sabedoria ter marcado tanto a vida de Davi, Davi então pede a Abigail em casamento. Ela aceita então esse pedido, e agora de uma viúva, sem perspectiva nenhuma de futuro, se torna a rainha de um palácio. Sabe o que isso significa? Significa que quando nós agimos com sabedoria divina, Deus prepara o melhor caminho para a gente. Quando nós agimos com sabedoria de Deus, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, Deus prepara um futuro brilhante para a gente. Ainda que hoje o nosso contexto seja difícil, aquela mulher talvez devia sofrer tanto dentro de casa, devia sofrer tanto com seu marido, um marido arrogante, um marido ignorante, mas agora Deus escreve uma nova história na vida dessa mulher. Agora ela se torna a rainha de um palácio junto com o rei Davi. É assim que Deus faz. Quando nós agimos com sabedoria, Deus prepara um futuro brilhante para a gente. Queridos em Cristo, nós podemos viver plenamente na presença do Senhor. Nós podemos viver o melhor de Deus que o Senhor tem preparado nessa terra para a gente. Jesus é o segredo para que tenhamos lares abençoados e transformados pelo Senhor. Um coração sábio busca olhar para a vida segundo a palavra de Deus. Um coração sábio valoriza a família, trabalha em prol daqueles que Deus colocou ao seu lado, de maneira que as ações não sejam guiadas pela tolice, mas pelo dever de cuidar, de amar, de proteger. Meu irmão, se você deseja ser sábio no cuidado do seu lar, sabe que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você precisa temer o Senhor, você precisa dar prioridade a Deus, os seus familiares, os seus filhos, o seu cônjuge precisa ver que você prioriza o Senhor acima de todas as coisas, e quanto mais estivermos perto do Senhor, mais estaremos alicerçados na sabedoria divina, que é capaz de transformar a nossa família. Na sabedoria de Deus existe paz, existe prudência. A sabedoria de Deus faz toda a diferença no nosso lar, na nossa casa. Por isso, meu amado irmão, nessa manhã, eu convido você a pensar em atitudes de sabedoria. Como você pode agir com sabedoria dentro da sua casa, dentro da sua família, levando a sua família a viver o melhor do Senhor nessa terra. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua família. Eu queria orar pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Eu queria que nesse momento você colocasse a sua família diante do Senhor.
Os desafios desse mundo são imensos, mas nós temos um Deus dentro do nosso lar, da nossa casa, que é maior que qualquer desafio desse mundo. Por isso que nós precisamos depositar nossa casa, nossa família aos pés do Senhor, com uma atitude de sabedoria. Nós precisamos entregar a condução do nosso lar para o Senhor, para o nosso Deus. Por isso eu queria que você nesse momento lembrasse de orar pelos seus filhos, para o seu cônjuge. Talvez dentro da sua casa você observa que o seu cônjuge não tem exercido a função, a responsabilidade que é devida a ele, e talvez você está exercendo essa função, mas peça ao Senhor para mudar essa realidade, mudar o coração do seu esposo, para que a sua família então venha viver o melhor dessa terra. Feche seus olhos então no nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque nessa manhã o Senhor ministrou os nossos corações. Obrigado, Deus, pela nossa casa. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Família que o Senhor nos escolheu para estar. Obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria divina, vinda direto dos céus, para que a gente possa conduzir o nosso lar segundo a Tua vontade, para que a gente possa viver o melhor do Senhor nessa terra. Por isso, meu Deus, nós pedimos pela vida dos nossos filhos, Senhor. Abençoe, meu Deus, os nossos filhos. Coloca, Senhor, o capacete da salvação na vida dos nossos filhos, para que nenhuma seta do maligno venha atingir a mente dos nossos filhos, Pai. Conduz os nossos filhos nos Teus caminhos. Pai, aqueles filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor, alcança eles nesse momento, que Teu Espírito Santo venha alcançar o coração deles, que eles possam retornar para o caminho do Senhor. Pai, eu te peço, meu Deus, também pela vida dos nossos cônjuges. Oh Deus, abençoe nossos cônjuges, dê sabedoria para cada um, para que cada um venha exercer a sua função dentro do lar com maestria, fazendo o melhor, se dedicando o máximo, para que a família possa servir o Senhor acima de todas as coisas. Pai, nós pedimos que o Senhor venha colocar os seus anjos ao redor da nossa casa, do nosso lar, nos protegendo de todo o mal. Nos abençoe, meu Deus, o restante desse domingo. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.